Luffy é suede ayalela mema. Bom, hoje objetivamente eu quero abordar sobre a agressividade conjugal devido à ansiedade preocupativa, que este pânico fóbico, que é o excesso do egoísmo provocado por não saber controlar as suas ansiedades preocupativas dos seus interesses objetivos. Então, como psicanalista, holístico, teólogo, infectologista espiritual, neurologista, eu vou abordar o que tem esse desconforto destes objetivos do controle pessoal. O grande problema da nossa racionalidade inadequada, eu digo assim, dentro desse comportamento objetivo, não enquadra ou teoriza os nossos objetivos ansiosos. Por quê? Pois irreverentemente não significa os padrões objetivamente, como saber esperar com paciência no Senhor. Por quê? O nosso caminho ou pensamento, por mais ansiosos que ficamos, não podem guarnecer os nossos objetivos pessoais, e é aí que ficamos vulneráveis às emoções irracionais, conforme objetivamente estou falando, que é o que desestabiliza o nosso pensamento sentimental. E esses impactos que sofreram algumas mulheres, como eu vou descrever que a Bíblia relata, dos seus interesses próprios, de decisões arrogantes, como a primeira dela, que foi Sara. E isso você pode conferir em Gênesis 16, no capítulo 1, no versículo 1, Gênesis 16, no versículo 1 a 16, que aborda a história de Abraão, Sara e Agar. E a continuidade dessa desarmonia familiar, dentro desse aspecto também demonstrado, e eu posso citar no capítulo 29, de 16 a 35, de 30, versículo 1 a 26, dentro dessa desarmonia familiar de Jacó, Labão, e aí entra, dentro dessa agressividade que eu falei, dos interesses próprios psicologicamente, Leia e Raquel, que eram mulheres que objetivamente incluíram suas funcionárias, que era Zilpar e Bilar, que era aquelas que lhe deram o apoio dentro, achando ela de suas condições desarmoniosa familiar. Outro fato histórico é o de Ana, que eu às vezes quando falo, eu cito 7 sintomas psicanaliticamente nesse distúrbio dela demonstrado, dela não querer comer, beber, dela não se alegrar, dela viver agitada. Mas está isso em 1 Samuel 1, 28, do 1 a 28, eu posso exemplificar a escolha dela, que é a determinação da barriga de aluguel. É o que sofreu esses grandes abalos psicológicos devido às suas próprias arrogância de escolhas objetivas. Como é isso, pastor? O que eu posso deixar bem nítido para você entender melhor, a grande irreverência são essas atitudes da preocupação excessivamente tomada dentro dos nossos interesses pessoais, como eu citei Sara, oferecendo a Abraão dentro das suas decisões emocionais indevidamente, que isso é o que eu falei, virou uma cultura judaica da primeira mulher escolher a segunda como barriga de aluguel. Eu posso exemplificar para você entender melhor. 2 pontos emblemáticos também é o que está em Gênesis, no capítulo 30, versículo 2, a ira de Jacó, quando ele perde o descontrole também de brutalmente falar para Raquel que ele não era Deus, devido à ansiedade dela preocupativa de querer ser mãe.
Como também houve lá em 1 Samuel, conforme eu citei, 1:8, Eucana dizendo, dando a resposta dessa desarmonia familiar intencional de Ana, ele disse: não sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, para você entender melhor, eu não vou alongar, a base aborrecedora era o direito da primogenitura, que está em Deuteronômio, no capítulo 21, do 15 a 17, é que se refere. Aí o que está acontecendo dentro desse aspecto psicológico é o genocídio financeiro destinado ao primogênito, o filho primeiro, que era parcialmente a prática dos atos intencionais, é o que a elas afetavam psicologicamente nesse emocional descontrolado. Então, para você entender também, dentro desse estudo e ensinamento, Deuteronômio significa a segunda lei celestial de Deus, que era determinante em vários comportamentos éticos e prática, a obediência a Deus. Mas que fica essa mensagem objetiva para você também não se tornar, dentro desse desacordo familiar, essa agressividade conjugal, viver dentro dessa ansiedade preocupativa e esse excesso do egoísmo provocado pela ansiedade descontrolada. Mas é por isso que eu afirmo que fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz, que essa mensagem sirva de aprendizado ético, emocional, espiritual, psicologicamente falando, socialmente, para o seu comportamento, para não se tornar agressiva devido à ansiedade preocupativa dentro do seu ambiente familiar. Que Deus os abençoe.